Nomeações publicadas recentemente no Diário Oficial do Município de Araxá, o EDOMA, despertaram a curiosidade dos eleitores mais atentos e levantaram a suspeita de que esteja ocorrendo nepotismo interinstitucional entre os poderes executivo e legislativo em troca de apoio político. A suspeita é que a prefeitura estaria nomeando pessoas que são ligadas por vínculos de parentescos a vereadores para assegurar a formação de 2/3 na Câmara. O quórum tanto garante a aprovação em primeiro turno da maioria dos projetos de interesse do Executivo, quanto impede a abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigação de qualquer tema em suspeição. Entre as nomeações que são alvo de questionamento estão a mulher do vereador Wellington Alves Martins, a filha do vereador João Ferreira Veras Neto, a mulher do vereador Odirley Henrique da Rocha e a mulher do vereador João Bosco Júnior. Nós entramos em contato com os vereadores e todos negaram que tenha ocorrido qualquer tipo de troca de nomeações por apoio político. Em resposta enviada por e-mail, eles atribuíram à capacidade profissional e à experiência na área em que atuam para que as respectivas mulheres e filha estejam nas funções públicas. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Araxá foi procurada para se manifestar sobre o assunto e não nos deu retorno. Em entrevista a uma rádio local na última semana, o promotor de justiça e curador do patrimônio público de Araxá, Marcos Paulo Queiroz Macedo, explicou que vigora na cidade um termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado entre a Prefeitura Municipal de Araxá e o Ministério Público de Minas Gerais em 2008, que previa excepcionalmente 6 nomeações de parentes de vereadores. O promotor esclareceu ainda que, abre aspas, a Constituição não fala exatamente o que é nepotismo, mas fala em princípio de moralidade, da pessoalidade, da impessoalidade e da legalidade. Independente de TAC ou súmula, se for caracterizada algum tipo de situação concreta em que haja a compra de apoio político por meio de algum tipo de contratação ou nomeação, isso fere a Constituição da República. Havendo uma prova de que houve uma nomeação em troca de uma votação na Câmara Municipal, haveria sim uma situação contrária à Constituição da República. Isso poderia, eventualmente, ensejar no afastamento da pessoa por meio de um pedido judicial, declarou. Robson, essa eu queria começar por você, mesmo porque você está nesse campo aí do direito, né? Traz as suas observações aí para nós sobre esse caso que tem movimentado as redes sociais em Araxá. Tá, vamos lá. Olha que coisa. Pequena corrupção pode, grande não. Muitos parentes não podem ser contratados. Ah, mas só alguns podem. Alguns tá de bom tamanho. Será que é isso que a gente... Será que é esse o espírito da lei? Você delimitar um negócio lá de 2008, que não se sabe exatamente, na época, por que se fez esse TAC? Qual que era o motivo? Tinha alguma justificativa? E agora o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é feito pelo Ministério Público, como órgão público, ou mesmo uma empresa, pode ser também, em alguns casos, né? Então, isso me chama a atenção. Eu começo por aí. Isso não me agrada, esse tipo de situação não me agrada. Eu acho que o político eleito, ele ganha muito bem, mas muito bem, para exercer a sua função. Não tem necessidade de empregar um parente, de fazer uma troca de favores. Isso não me agrada definitivamente. Isso não me agrada. Eu acredito que o comportamento ético, de acordo com a história de vida de cada um, deve ser muito respeitado. Porque você coloca em dúvida a sua história de vida, eventualmente. Né? Quando um vereador, nós temos aí casos de vereadores aqui em Araxá, você acabou de citar os nomes, não precisa nem citar de novo, que são pessoas que
nos parecem acima de qualquer suspeita. Aí, de repente, vem uma questão dessas, e será que vale a pena realmente comprometer uma história de vida por causa de um cargo público e levantar esse tipo de suspeita? Sabe, Gi, isso me deixa preocupado. Até alguns anos atrás, muitos anos atrás que seja, você não podia, era livre a contratação, né? Você contratava quem você quiser, se era vereador, você botava seu filho como seu assessor, aí acabaram com isso. Aí o pessoal começou a inventar moda. Não, então eu contrato o seu filho, você contrata o meu e está tudo certo. Aí agora não pode mais isso também. Não, então vamos fazer entre poderes e está tudo certo. Peraí, existe, gente, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que a lei permite é correto a gente fazer, a pessoa fazer. Esse tipo de situação me causa muita estranheza, mesmo porque existem questões de datas, até assim, num dia aconteceu uma coisa, no dia seguinte acontece outra, do tipo, num dia contrata um parente, no dia seguinte ou no dia anterior, não me lembro bem qual que é a ordem cronológica, mas a Gi pode esclarecer isso, eu deixo de assinar uma determinada adesão a uma determinada comissão parlamentar de inquérito. Peraí, isso é esquisito. Então vai se comprometer uma história de vida por conta disso? Olha, as pessoas precisam entender que a crítica ela faz parte da nossa vida. Né? Existe a crítica construtiva, existe a crítica destrutiva. O fato de você não ser criticado não significa que está tudo bem. O fato de você não ser investigado não significa que está tudo bem. O fato de, eventualmente, você ter maioria na Câmara Municipal, ou na Câmara Federal, ou no Senado, ou na Assembleia Legislativa, não significa que está tudo bem. Né? Muito antes, pelo contrário. Nós falamos no primeiro bloco lá a respeito da questão da falta de ideologia partidária, e é realmente o que acontece. Às vezes o partido fala assim, olha, para votar essa matéria dessa forma. O cara vai lá e vota pela cabeça dele. E isso é normal, isso não, sabe, não caracteriza nem expulsão de partido, nada disso e tal. Mas, enfim, não é necessário que o executivo tenha nas mãos o legislativo para ele poder governar. Nós temos prova disso no Brasil e nós temos prova disso aqui em Minas Gerais. É preciso que se tenha essa percepção. E a oposição é saudável, a oposição é coisa de democracia. Quem não gosta de oposição é a turma que vive em Cuba, na Venezuela, que vive na Rússia, na China, aquela turma lá não gosta de oposição, não. Oposição lá, por sinal, é fuzilado, tá bom? Me causa muita estranheza isso, voltando ao assunto dos vereadores, eu fico profundamente incomodado com isso, porque eu acho que não é o espírito que o eleitor quer nos nossos homens públicos, não. Tá? Os eleitores eles têm mudado a ótica. Até alguns anos atrás a gente pensava tudo só em termos de televisão e rádio. Hoje nós temos isso aqui, ó, internet, né? Nós temos redes sociais, nós temos programas independentes que têm esclarecido o eleitorado. E o eleitorado está ficando mais exigente. Aí depois a pessoa perde uma reeleição e não sabe nem por que aconteceu. Parece que um trem passou por cima dela, porque ela perdeu a percepção da realidade. A verdade é essa. Trazendo aí para você, Robson, trazendo aí para você a informação, o que causou assim uma estranheza muito grande foi o fato de que a filha do vereador João Ferreira Veras Neto, ela foi nomeada para o cargo em comissão de assessora de cadastro tributário na Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão no dia 2 de março deste ano. Um dia depois, no dia 3 de março, foi aquela reunião fatídica na Câmara Municipal em que não se obteve 5 votos para que se conseguisse abrir a comissão parlamentar de inquérito
para apurar aquela denúncia do estoque de insumos odontológicos vencidos que foram flagrados no almoxarifado da prefeitura e os eventuais prejuízos causados aos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, este especificamente tem sido amplamente compartilhado pela cidade, pela internet, pelas redes sociais, porque a data está muito aí casada. A nomeação ocorre no dia 2 de Foi justamente, março. eu não me lembrava exatamente das datas e da ordem cronológica, mas foi justamente o que eu citei. Né? No A dia pessoa, 2 de março. é o que eu estou dizendo, às vezes compromete uma história de vida. E será que vale a pena isso, gente? Vale a pena. Gente, olha, eu até vi a justificativa do vereador João Vera, ela é competente, como todos eles falam, e acredito que seja mesmo. Mas com tanta competência assim, pode achar espaço na iniciativa privada. Não se comprometa nesse sentido. Por que se comprometer? Por que se comprometer? Por que dar espaço para esse tipo de notícia? Não dê espaço. Né? A atuação parlamentar com independência é um dos pilares da democracia. Se fala tanto de democracia no Brasil hoje, e aí eu insisto, quem mais fala de democracia em termos de autoridade são os que mais desrespeitam a democracia. Mas a atuação parlamentar com independência é fundamental para a democracia. Uma das principais atividades do parlamentar, quer seja municipal, estadual ou federal, é a fiscalização dos órgãos públicos. Como é que você vai fiscalizar um órgão público se seu parente está lá, contratado, ganhando um bom salário? Será que você vai ter essa independência toda? Ah, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei. Omara. Bom, gente, isso aí já é assim uma velha prática no Brasil, né? A gente sabe disso. A lei proíbe, mas eles acabam aí dando um jeitinho, né? E ainda criaram esse nepotismo cruzado aí, né? Que aí onde um indica um parente, aí o outro indica outro parente, e aí não fica parecendo que é o vereador ou político que está contratando, né? Que está colocando. Aí o Robson mesmo citou esse exemplo aí. Então, assim, gente, nepotismo é um equívoco, tá? É violenta a legislação, ele violenta a Constituição e acima de tudo, né? É super antiético, violenta a ética, né? E mesmo que o político, né, como o Robson citou aí, ele tenha na família pessoas super competentes para assumir o cargo, né, que está lá, manda a ética que é muito melhor você nomear outra pessoa também competente, né, do que uma pessoa da sua família, tá? Porque aí, até para as pessoas que votaram nesse político, elas possam continuar entendendo que o objetivo desse político não é beneficiar a sua família com cargos, com bons cargos e bons salários, tá? É sim a sociedade, o bem da sociedade, né? Então, assim, nepotismo aí é um defeito, tá? É uma violação da ética, é uma ofensa à Constituição. Então, assim, eu teria vergonha, viu, gente? Eu teria vergonha. E esses cidadãos aí que a Gi citou, né, esses vereadores, assim, foi uma decepção para mim, sabe? Uma decepção e queimaram o filme aí por bobagem, bobagem mesmo. Vanderlei? É o valor de certos homens, né? Política rasteira, muitas vezes, que é praticada aí nessas, não só Araxá, nesses municípios do Brasil afora, né? Nas assembleias, né? Câmara Federal, política rasteira.
A pessoa não tem vergonha. Isso para mim é uma humilhação, sabe? Esse tipo de coisa. De repente deixar de votar por abertura de uma CPI, trocando, né? Supostamente trocando por um carguinho lá. Eu falo carguinho mesmo, porque moralmente é um carguinho. Agora, eu não entendi, gente, e até me segurei para não. É o seguinte, então, quer dizer que tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, né? O Ministério Público fez, que até 6 é permitido, é isso mesmo? Ou seja, por que não 12? Por que não 30? Por que não 2? Né? Isso é piada. Isso é uma piada pronta. Né? Não, olha, 6 pode. Entendeu? 6 pode, porque que razão? Aonde se levantou? Esse pessoal que participou da definição desse número, né? Não, 6 podem. Nós sabemos muito bem como é que funciona. Mas será que não tinha uma outra pessoa capacitada para assumir esse cargo, não? Nós sabemos muito bem, inclusive na época de eleição, o troca-troca, o toma lá da cá. Quer dizer, esse TAC, me parece, posso estar errado, e tomara que não seja isso, para mim é a institucionalização, né? É a legalização do toma lá da cá, porque é isso que ocorre, pelo menos na maioria das prefeituras, não estou dizendo que esse é o caso aí, não, mas é uma vergonha isso, é uma vergonha, né? Então, mas assim, a questão dos valores morais, porque quando eles falam, né, que o cristão, o conservador, geralmente ele tem, né, um temor a Deus, temor por algumas ações que ele toma, né, pelo menos deita a cabeça no travesseiro, consegue dormir, ter um sono dos justos, né, como diz ali na Bíblia. Agora, um cidadão desse, né, que se por acaso, né, não estou dizendo que é esse caso, foi isso que ocorreu, mas tudo parece que sim, muito estranho, né, um dia depois da votação, né, o cara vota, se nega a assinar e já ganha, entre aspas, né, a filha está lá já dentro na assessoria tributária. Então é uma vergonha, é uma baixeza, é uma mediocridade, uma falta de moral, sabe, que a classe política passa. Isso tudo, né, a gente sabe muito bem como é que funciona, né, nos bastidores da política, né? Infelizmente isso ocorre a todo dia, não só na Câmara Municipal. Não sei se isso vai te deixar um pouco menos indignada, Gi, né? Ou mais até, mas acontece em muitas câmaras legislativas aí dos municípios do Brasil, infelizmente. Política rasteira está aí, em muitos municípios de Uberlândia, no executivo, legislativo principalmente. É isso. Omara? Robson, me ajuda a entender. O termo de... Né, que é termo de Ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Não é um termo para ajustar uma conduta que esteja equivocada, que esteja errada? Sim, não é? Deveria ser para isso. Deveria ser para isso. Assim, onde que ajustou a conduta errada? Aonde que ajustou a conduta errada, então? Por hipótese, eu imagino que em 2008 deveriam ter muito mais do que 6 pessoas ocupando esse tipo de cargo. Por hipótese, estou dizendo por hipótese. Ah, tá. Então, a conduta, então, era diminuir um pouquinho a quantidade de pessoas. O ajustamento da conduta. A pequena corrupção pode. Não, um pouquinho pode, assim, um pouquinho de troca de favor, tá valendo e tal. Muita troca de valor, não. Aí talvez o número de 6 tenha a ver com o número de vereadores, será? Na época eram 11 na Câmara, lembra? Eu não lembro. Passou a ser 15, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Não, mas nós tivemos 15 antes. Araxá tinha 15 vereadores, aí caiu o número, depois voltou para 15. Ah, é? Antigamente a gente tinha 15 2008 era Toninho, prefeito. Você lembra quantos vereadores eram? Não lembro. Mas você entendeu? Gente, ou é moral ou não é. Ou pode ou não pode. Por que o fulano pode e eu não posso?
né? Por que pode haver essa contratação no número de 6? O Vanderlei está certinho. Quem foi que estabeleceu esse número? Por que pode 6? Por que não é 12? Por que não é 2? Por que não é 5? Por que não é 20? Por que não é 1000? Pô, qual que é o Qual foi o sentido? critério usado, né? Qual foi o critério que eles usaram? Talvez a dona Sônia, recém-cartomante, recém-chegada na cidade, que o Uberlândia sempre a gente vê nos postes, né? Tenha definido isso, jogou o búzio lá e falou: 6 tá bom, vai. Oh, meu Deus. Lembrei da Dona Maria do Correio aqui na Chácara. Caso ela era famosa. Você já ouviu falar da Dona Maria do Correio aqui na Chácara? Você já ouviu falar? Lembro não. Maria do Correio, era um negócio assim. Ela lia a mão das pessoas, sabe? Eu falei, gente, tem nada a ver com isso, olha aqui. Mas vá lá, vá de curiosidade. E ela era muito famosa, e ela acertava sempre e tal, e trouxeram aqui uma vez uma autoridade que ficou no Grande Hotel do Barreiro, e pessoa famosa, e político e tal, e levaram ele para Dona Maria lá, acho que é Maria mesmo o nome, lê a mão dela, lê a mão dele e tal, ela olhou para ele, olhou para a mão, virou as costas e foi embora. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, dona Fulana, como é que a senhora faz um negócio desse? A senhora vira as costas, a senhora pode ser presidente da República amanhã. Não, eu não leio a mão de gente que está morta já. No dia seguinte, o cara morreu de acidente. Essa história é famosa aqui. É famosa, é. Pode ser Socorro! que você entendeu? Baixou lá e falou 6. Ou a dona Sônia. Gente, são os mistérios aí que a gente tem, né? Mas é o que a gente estava falando lá na primeira pauta, né? A gente tem que saber escolher políticos, a gente tem que saber escolher em quem que a gente vai votar, em quem que a gente vai confiar o nosso voto. Pessoas assim que não tenham essa inclinação moral de se corromper por nada. Pessoas que mantenham ali uma convicção pessoal, né? Porque é só assim que a gente vai mudar o jeito de se fazer política nesse país. Essa política velha, né? Esse jeito de fazer política. Essa questão da política não é brasileira, não, viu, gente? Isso não é brasileiro. No mundo inteiro, porque a política é feita por quem? Por seres humanos. E os seres humanos são venais, realmente, não adianta. Né? Só que aqui no Brasil, isso foi elevado a um patamar, depois da era da esquerda, e chega a ser assustador. Né? Chega a ser assustador. A corrupção existe e é da natureza do ser humano. Aqui assusta a gente. Em países mais sérios, quando a corrupção é descoberta, ela é punida, e ela é punida de forma eficiente. Aqui não, fica o dito pelo não dito, e vamos tocar na vida e está tudo certo. É um país que precisa realmente começar a ser moldado por valores reais, morais, para que as instituições sejam, aos poucos, aí, higienizadas, né, gente? Eu acho que só assim que a gente vai conseguir algum progresso. Colocar ordem e progresso, né?